nome é doutora Sandra Franco, eu sou advogada especializada em direito médico. Eu trouxe para vocês alguns pontos que são normalmente discutidos pelos médicos em congressos e mesmo os médicos que são meus clientes, que representam as dúvidas mais comuns em relação à área jurídica. Então, são 5 pontos os quais eu vou tratar e eu acredito que eles possam ser bastante úteis para todos vocês. O primeiro ponto, o atendimento ao paciente. Bom, vamos lá. Quando se fala em atendimento ao paciente, nós temos sempre duas vertentes. Nós temos o médico de um lado e nós temos o paciente de outro lado. Esse médico tem um objetivo e o objetivo dele não é algo que possa ser pessoal, é algo que já está determinado no Código de Ética. Então, o objetivo está no artigo 2º do Código de Ética. O alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. O médico, então, ele sabe que ele tem de respeitar os princípios da beneficência, da não maleficência, e a preocupação dele é quem é esse paciente, como eu devo cuidá-lo, o que ele espera de mim. Eu nunca vi essa pessoa na minha frente e ele espera tudo de mim. Qual é a expectativa desse paciente? Vamos lá. Ele vai expor as queixas, ele vai esperar que haja perguntas por parte do médico. A partir dessas perguntas, e provavelmente de algum exame físico, nós vamos ver isso daqui a pouco, esse médico vai dar um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica. Depois disso, ele vai dizer, bom, eu recomendo determinado tratamento, a terapia que cada um dos médicos escolhe, que cada um de vocês escolhe de acordo com aquele diagnóstico, aquele pré-diagnóstico que foi firmado. E o paciente, ele quer ouvir conselhos, ele quer ouvir do médico o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Ainda existe na nossa cultura uma tradição bastante paternalista de se desejar que o médico diga tudo o que se pode fazer e o que não se pode fazer, até em questões pessoais, em relações íntimas, e dependendo da especialidade, o paciente deseja, ele espera que o médico lhe dê tempo para falar e lhe oriente sobre aquele problema sobre o qual ele está passando. Todo atendimento ao qual o médico se presta vai ter riscos. O risco é inerente à profissão médica, é inerente à medicina. Por mais que se tomem cuidados, ainda vai haver riscos de não se perceber determinada característica do paciente, risco de não observar que o paciente tinha, além do problema que ele referia, porque o paciente não sabe, muitas vezes, verbalizar o que ele tem, ele pensa que tem uma dor de cabeça, quando na verdade ele está com uma infecção no dedão do pé. Então, muitas vezes ele não sabe se expressar, e é o médico que vai, nesse momento, conhecer o seu paciente e extrair desse paciente tudo aquilo que é possível para formar o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica. Então, não apontar um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica, não ser franco com o paciente até no momento de dizer eu não sei o que você tem, mas nós vamos descobrir, pode trazer, então, um agravamento para essa relação médico-paciente que começa no atendimento médico. Então, vejamos o que é possível fazer para diminuir esses riscos. Primeiro, atendimento humanizado com tempo e atenção necessários. É essencial que se realize a anamnese, né? Então, eu preciso saber o histórico desse meu paciente, eu só vou saber fazendo anamnese. Fazer exame clínico, saber ouvir o paciente, esclarecendo dúvidas e expectativas. Eu coloquei entre parênteses aqui a observação para se registrar. O prontuário, ele deve, desde o começo dessa relação médico-paciente, no início da consulta, estar à frente deste profissional médico, para que o profissional anote tudo, absolutamente tudo que ele percebe sobre o paciente. Inclusive e especialmente aquilo que o paciente não fala, mas que o médico observa. Explicar para esse paciente, depois de fazer a anamnese, depois de fazer o exame clínico, hipótese diagnóstica, se necessário solicitar exames, dar alternativas terapêuticas para esse paciente,
nem sempre ele vai se dar bem com determinada terapia indicada. Pode ser que ele já tenha tentado e aquela terapia não tenha sido eficiente. Então, é necessário conversar com o paciente. É necessário saber se aquela vez é a primeira em que determinada doença ou, enfim, sintoma ou sinal está aparecendo. Uma coisa importante também para o médico é dizer que é necessário que se acompanhe essa terapia. A terapia pode ser uma terapia de 10 dias, mas depois desses 10 dias é importante que o médico diga para o seu paciente: eu quero ver você aqui. Marque sua consulta para 10 dias, 30 dias, 20 dias. E importantíssimo que no momento em que o médico dê essa orientação, ele anote no prontuário. Informei ao paciente que o retorno deverá ser em data X, essencial. Algo importante que eu acho que de fato tem sido um dos maiores problemas em relação às ações médicas, que é a autonomia do paciente. Em toda a legislação, e nós escorregaríamos aqui ou esbarraríamos em várias, desde a Constituição até resoluções do CFM, resoluções de conselhos regionais, clama-se para que o médico respeite a autonomia do paciente. Ele tem direito de falar, ele tem direito de ouvir, ele tem direito de um tratamento humanizado, ele tem direito de escolher, não é? Então, eu disse que há uma relação paternalista culturalmente, que é fato que o paciente espera que o médico diga para ele os cuidados que ele deve tomar na vida pessoal e em relação àquela própria terapêutica, mas, por outro lado, nós temos um paciente que é informado e que não aceita uma única alternativa como possibilidade para um tratamento. E que quer ser, mesmo que ele não entenda todas as palavras ditas, mas ele quer ser ouvido, não é? Ofereço alternativa e espero que esse paciente me diga: eu posso fazer assim, eu acho que eu consigo tomar esse remédio eu não consigo tomar, para tal remédio eu tenho uma alergia, enfim, sempre ter o retorno desse paciente. Importantíssimo, aí o penúltimo item, atualização científica. Pode não ser importante para o paciente não vai perceber isso. É o que nós pensamos no primeiro momento. Mas esse paciente vai perceber. Porque não é só por causa do Dr. Google que muitos dizem que o paciente já vai até a consulta com o seu pré-diagnóstico. E ele acaba muitas vezes induzindo o médico. Ele vai induzir o mau médico. Porque o bom médico que fez a anamnese, que fez o exame clínico, que pediu exames complementares, ele não vai ser induzido por um pré-diagnóstico que o próprio paciente formatou. Se ele soubesse o problema dele, ele não estaria lá frente a você, doutor. Bem, nesse quesito de atualização científica, é necessário sim que o profissional esteja todo o tempo preocupado com congressos, preocupados com análise de cases, em grupos de estudo o tempo inteiro há novidades terapêuticas para as piores doenças e para as doenças mais simples, com o qual os médicos já estão acostumados a lidar diariamente. Então, a atualização científica, num primeiro momento, o paciente não vai perceber, mas ele vai perceber quando ele for a um outro colega, que talvez esteja bastante atualizado e ofereça uma opção terapêutica muito mais simples e muito mais rápida e eficiente do que essa que esse profissional que primeiro atendeu prescreveu. Então, essencial a atualização científica. Além de que, é obrigação do médico de se utilizar de todos os meios necessários para que o paciente se sinta bem atendido e para que ele melhore, né? O alvo de toda a atenção do médico é o paciente. No momento em que esse médico oferece, então, para esse paciente a forma mais eficiente, mais objetiva, para que ele atinja o seu bem-estar físico e psíquico, o médico cumpriu a sua missão. E ele se utilizou de todos os meios que ele deveria. Não adianta o médico dizer: eu desconhecia essa técnica. O meu colega que atendeu esse paciente depois sabia da técnica e, enfim, pôde
indicar essa terapêutica para este paciente. Mas eu não conhecia. Eu não sou culpado, sim. Você é culpado. Você é responsável porque deixou de se atualizar. E é obrigação do profissional médico se atualizar, estudar o tempo inteiro. Se necessário também, sempre encaminhar a especialistas. Não é? Essa questão de especialistas também ela é muito discutida no meio do direito médico. Por quê? O especialista tem que tomar cuidado para que ele não se foque unicamente no alvo dele de especialização. O ser humano é inteiro, né? Ele é um todo. Se ele vai para o especialista, porque se está preocupado com um problema que ele possui, por exemplo, neurológico, não é possível que esse neurologista se esqueça de ver outras questões físicas atinentes a esse possível problema neurológico. Então, sempre tratar o ser humano como um todo, nunca tratar o paciente como uma doença. O paciente, ele tem nome, a doença é o que nós vamos tratar, é aquilo que vai embora, não é? O que se espera que vá, ou, enfim, que o médico possa ensinar esse paciente a lidar com ela. Então, e os pacientes não gostam de ser números também, principalmente quando a outra pessoa com quem eles querem falar é o médico. Não querem ser números, eles não querem ser, enfim, uma doença, uma parte deles só que o médico se preocupa ou presta atenção. Eles querem ser ouvidos por inteiro. Uma pergunta interessante, quando o atendimento denota má prática do profissional? Então nós falamos aqui em evento adverso. Quando o profissional empregou os recursos adequados, obtendo resultados diferentes do pretendido, decorrentes de situação incontrolável, própria da evolução do caso, ou quando não é possível para a ciência e para a medicina prever quais pessoas, em que situações, terão esse resultado indesejado. O resultado adverso, embora incontrolável, muitas vezes pode ser contornável pelo conhecimento científico e habilidade profissional. O ser humano não tem uma caixa, não é? Com vários dispositivos que se possa acionar, que se possa desligar quando é necessário. O ser humano não tem um mapa, não é? Então, por vezes, um tratamento que é recomendado gera uma outra doença, a chamada iatrogenia, que todos conhecem muito bem. Então, num tratamento oncológico, por exemplo, um efeito adverso na radioterapia e na quimioterapia é, para o paciente, a queda dos cabelos, ou talvez uma anemia, ou enfim, outros efeitos que não eram esperados, não são desejados pelo médico, mas que dentro daquele tratamento que ele pôde oferecer, trouxe consequências que não eram consequências que o paciente desejaria, e nem mesmo o médico. Não é? O importante é que quando o médico perceba que o evento adverso pode ser contornável, que ele se preocupe em resolver esse evento adverso. Se em uma cirurgia houve, por exemplo, uma perfuração e imediatamente, uma perfuração do intestino, e imediatamente o médico percebe e ele realiza um procedimento para reverter uma situação que poderia ser letal para esse paciente. Eu não chamo isso de erro, nós chamamos isso de efeito adverso. E são acidentes, os acidentes sempre acontecem. É lógico que, do ponto de vista do paciente, aquilo pode ser um erro, mas vai depender da relação que o profissional possui com esse paciente, para que aquele efeito adverso seja chamado de erro e se transforme num processo na área administrativa, na área civil ou na área penal. Então, dividindo bem, o efeito adverso não é um erro, mas existe o erro, a má prática. Chamaremos de má prática as situações em que o médico age sem a devida cautela, expondo o paciente